eu acredito que suspender a ajuda militar nos termos que os Estados Unidos está suspendendo dessa forma vai provocar uma corrida armamentista dentro da Europa, já está provocando, né? Vai provocar uma instabilidade regional enorme, sem precedentes desde 48. Então, e vai basicamente obrigar uma mudança radical dentro da OTAN, se é que a OTAN vai seguir sendo a OTAN que a gente conhece. A Organização do Tratado Atlântico Norte, depois desses últimos eventos que a gente tem visto desde fevereiro, está num processo de transformação, claro, vai ter que se transformar. Agora, me parece muito claro também, eu acho que a gente tem que admitir isso, que o Zelensky entrou de cabeça numa armadilha, né? Ele mordeu uma isca que foi colocada para ele. Foi uma arapuca, me parece, que foi montada para o Zelensky e na qual ele entrou de cabeça. E eu acredito que para a gente compreender por que ele entra de cabeça aqui, a gente tem que compreender todo um contexto que leva até esse encontro do Zelensky na Casa Branca com o Trump e com o Vance. Por quê? Porque teve 2 semanas antes alguns eventos que são igualmente importantes de serem compreendidos. Primeiro, a reunião do Trump com o Macron, na França, onde o Macron corrige o Trump sobre algumas questões vinculadas à guerra da Ucrânia. E aquilo viralizou. Os valores dispensados Exatamente. Pelos Estados Unidos em apoio militar. Né? Que aquilo é um recado para a OTAN que vem desde 2016, na realidade desde a campanha do Trump em 2015, com relação a uma certa... O Trump sendo bastante... não se conformando com o fato do que ele percebe ser um investimento desproporcional dos Estados Unidos dentro da segurança europeia, comparado com o investimento dos próprios países europeus. E ele vem falando disso desde a época da campanha, em 2016. Passou todo o primeiro mandato dele falando sobre essa questão, voltou com essa pauta durante a campanha eleitoral desse ano e agora voltou com ela com mais força, porque, claro, ele está numa posição política muito melhor para fazer esse tipo de colocação dentro dos Estados Unidos nesse momento. Então, nesse momento que ele faz essa colocação, vocês não estão fazendo a parte de vocês na seguridade europeia, o que o Macron faz? Bota a mão, bastante ousado, né? Bota a mão no ombro dele e diz, não, presidente Trump, isso não é verdade. Né? E aquilo viralizou, o Trump não reagiu naquele momento, é uma conversa que não escala. Mas naquele mesmo contexto, logo uma semana depois, existe uma conferência, que para mim é uma conferência que nós vamos estudar, nós três, como histórica, que é a conferência que é feita no contexto do Golfo, sobre a Ucrânia, da qual participa a Arábia Saudita, participa um enviado russo, participa um enviado chinês, não participa ninguém da Europa e não participa ninguém da Ucrânia. E é nessa reunião que se fala pela primeira vez desse acordo que é posto na mesa sobre a questão da exploração dos minerais ucranianos. Que esse acordo seria uma espécie de cessar-fogo com relação ao conflito. Acho que a gente pode falar nessa questão de como é que se parece uma Pax Ucraniana. Né? Eu particularmente, sou muito cético desse processo agora. Acho que nós não estamos vendo por um processo de cessar o conflito, a gente pode até estar olhando para um processo de cessar o conflito convencional dentro do contexto ucraniano. Mas a gente certamente vai ver uma continuação do conflito não convencional por muitos anos no contexto ucraniano, com ou sem um acordo. Mas esse primeiro acordo, ele é muito significativo. Como continuou, aliás, na Crimeia, né, depois de 2014. Como nunca parou na Crimeia, como nunca parou na Geórgia também. Como nunca parou em nenhum desses contextos desde 2010, eu diria 2011, quando começam essas mini-crises, né, no contexto securitário, que a gente poderia chamar de contexto securitário russo, nas áreas de influência da Rússia, entrando na Europa e na entrada da Ásia. Participa disso também a questão da crise na Síria. Essa crise da Síria também é uma crise que participa dessa questão de uma crise da segurança russa, dos Estados Unidos querendo tomar conta de áreas que historicamente são de segurança russa. Então, Síria, Ucrânia, Geórgia, a questão da Crimeia, todas essas questões que entraram, por exemplo, ainda durante o governo Obama. O Obama tinha uma perspectiva, depois a gente vê uma mudança nos democratas sobre isso. E o que a gente vê agora? A gente vê uma virada de chave que eu acho muito significativa, que é o Trump dizendo muito claramente, a proteção norte-americana tem um preço. Nós não vamos garantir a proteção baseada nos valores da OTAN ou nos valores de 48. Essa virada de chave, ela é uma virada de chave geopolítica extremamente impactante para como a gente entende a geopolítica global. Extremamente impactante. Por quê? Porque ela é uma mudança de perspectiva de segurança interna e de segurança externa para os Estados Unidos, que está simbolizada nesses atos. Por que o Zelensky estava na Casa Branca? A princípio, para fazer isso mesmo que tu estava colocando. Era para assinar o acordo esse da questão dos minerais.
Era uma renovação do compromisso americano com armar a Ucrânia. E que seria assinado logo após aquela reunião. Exatamente. Né? Logo após o encontro com os Não, o jornalistas. acordo estava literalmente na mesa. Era para ser uma fotografia. Né? Mas aí você tem que começar a se questionar. Por que as pessoas que estavam ali eram as pessoas que estavam ali? Por que o Marco Rubio estava ali? Por que o J.D. Vance estava ali? Por que o Trump estava ali? Por que aquela configuração? Tudo comunica que estava pronto para acontecer alguma coisa. E me parece que o Zelensky interpretou a posição dele de forma extremamente equivocada. Ele achou que ele poderia falar com o presidente dos Estados Unidos como o Macron havia falado. Ele tomou a liberdade de interpelar o presidente dos Estados Unidos da mesma forma que o Macron interpelou. Só que, primeiro, ele não é a França. E, segundo, ele não estava no seu território. Ele estava na Casa Branca. Esse ato dá a abertura para que o Trump e o Vance pulem em cima do Zelensky, né, dizendo, olha, mas como assim? Você deveria estar nos agradecendo de joelhos, né, pelo fato da gente estar colocando o nosso parco dinheiro, nossos parcos recursos, nesse conflito que, por sinal, você está perdendo. E o Zelensky quase não consegue falar, né? Não. Ele não consegue impor os seus argumentos. Até porque, e aí entra o outro problema. Claro, entra, claro, o jeito do Trump ser também, que é um político mais que é um showman. E outra coisa, para o bem e para o mal. Ele não estava em posição de abrir um debate na Casa Branca. Ali ele também cometeu um erro, que foi o erro de fazer a interpelação. Estrategicamente não era o momento de fazer aquilo. Estrategicamente ele mordeu uma isca. Se ele tinha uma saída onde ele não ia morder essa isca, eu não sei te responder isso. Tu sabe, né, que eu gosto muito de trabalhar isso em termos de cartas. A mão que o Zelensky tem, e o Trump joga isso na cara dele, a tua mão está muito ruim. Você não tem... Você quer ficar no jogo? Olha aqui, ó, é assim que você fica no jogo com a gente. Você vai ter que mostrar aderência. Vai ter que mostrar... O Vance perguntando ao vivo para ele, você já nos agradeceu? Isso é tudo muito simbólico, isso é tudo uma forma de disciplinar, né, não é nem mais parceiro, o seu interlocutor. E aqui entra toda uma outra questão, que é a reação dos parceiros. E nós todos aqui, né, que somos das relações internacionais. As relações internacionais são construídas por sinais. E eu acho muito significativo ver como os parceiros históricos dos Estados Unidos reagem a essa reunião, que é com pânico. Quer dizer, não, Ucrânia é Rússia, né? Nós vamos apoiar a Ucrânia. O próprio Canadá faz uma manifestação nesse sentido. E daí quem é que você vê apoiando a declaração do Trump? Imediatamente, o primeiro-ministro russo. O Medvedev, agora não é mais primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro russo, dizendo, não, finalmente o Zelensky foi colocado no lugar, como verme que é, nesses termos. E logo depois uma declaração dos congressistas e dos secretários, congressistas republicanos e secretários republicanos, que no teor é quase stalinista, dizendo, não, finalmente o presidente Trump dá o valor aos Estados Unidos que os Estados Unidos têm. Então tem um realinhamento aqui que é simbolizado por esse ato, que é um realinhamento estratégico, quase existencial norte-americano, que tem que ser levado muito a sério. Eu acho que esses três atos vistos em conjunto, né? Então, primeiro, o afastamento gradual dos Estados Unidos com a União Europeia, que começa gradual e agora parece que vai ser acelerado. Depois, a tentativa de um acordo sobre um país europeu, no caso a Ucrânia, sem envolvimento de nenhuma das potências europeias, nenhum dos membros da OTAN, mas com o envolvimento de um mediador do Golfo, a Arábia Saudita, a Rússia e a China. Esses eram os países na mesa. A gente está vendo uma reconfiguração de pactos de aliança, que é uma reconfiguração que muda drasticamente como nós compreendemos as estratégias e os pactos políticos do pós-guerra, que para a nossa geração, e para a geração anterior, e para a geração anterior à anterior, desde 48, a gente tomava como algo relativamente estável. Com algumas mudanças aqui, algumas mudanças ali, sim, tudo bem. Com alguma bipolaridade, multipolaridade, tudo bem. A gente foi da era da bipolaridade durante a Guerra Fria para um mundo multipolar no neoliberalismo, com uma certa hegemonia norte-americana nessa multipolaridade. E o que temos agora? A gente está vendo uma reconstituição de uma nova bipolaridade, Estados Unidos-China, com a Rússia como uma intermediadora, mas a Rússia vai se satisfazer com esse papel de intermediadora?